Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio no canal Cérebro S.A. Esse é um episódio, para mim, bem importante, porque aqui eu estou atendendo ao pedido de uma colega. Ela foi minha aluna até o ano passado, agora é colega de profissão, e numa conversa aí ela me fez essa sugestão. Tanto que o nome da fala de hoje é My Way by While, que é o meu caminho por enquanto. E quando ela fez a sugestão, me veio automaticamente essa música do Frank Sinatra, onde ele conta, né, o percurso da vida dele, e aqui é onde eu vou também fazer um mini memorial, né, apresentar o meu percurso, que principalmente o acadêmico e o profissional, que eu contava muitas vezes durante as aulas, mas ultimamente eu acabava não correria que estava, e a própria dinâmica das aulas não permitia muito isso, mas acho que vem bem a calhar com o pedido que a Carol me fez. Então, eu vou contar um pequeno o percurso, né, do início da minha vida acadêmica e a vida profissional e até hoje, né? Até serve como um exercício para um vídeo memorial, um memorial que em algum momento alguém de vocês pode ser solicitado a fazer numa instituição aí, ou num processo seletivo. Bom, eu destaco, né, o ponto de partida. Quando eu tinha 17 anos, eu fazia o ensino médio no Colégio Estadual do Paraná, e eu fiz o curso de prótese. Eu sou protético. E daí, numa daquelas aulas lá, o professor deu um seminário para a turma lá, cada um pegava um tanto lá de conteúdo, ia pesquisar, e eu fiquei incumbido da prótese de porcelana, que hoje está bem famosa, mas naquele tempo era algo novo, né, que pouco tinha no Brasil, era caríssimo, era um laboratório, ou seja, tinha um laboratório só em Curitiba que trabalhava com a prótese de porcelana. E aí eu fui lá, visitei o laboratório, expliquei o que era, o rapaz me deu uma super aula da porcelana, de cada passo. Tá. Aí eu fui lá para a aula e fui explicar o que eu tinha aprendido. Então, a porcelana é isso, por que chama porcelana, que quer dizer da palavra que parecia com a vulva da porca, né? Porca e lana. Então, veio então, a origem, tudo. E aí fiz a minha apresentação. Quando eu terminei a apresentação, os meus colegas me aplaudiram. Aí eu pensei, nossa, eu quero ser professor. Isso com 17 anos. Mas terminou aquela aula, eu terminei o ensino médio, não exerci a prótese de uma maneira efetiva, e daí acabei indo trabalhar no Correio. Aí eu fui carteiro também. Então, sou protético, fui carteiro, trabalhei um ano entregando carta, esse que entrega aí na porta da tua casa, era um trabalho bem árduo e pesado, e a coisa que estava, né, é o que a gente deve investir na gente, devemos cuidar de nós. E aí o primeiro investimento que eu fiz foi tirar a carteira de motorista, né, foi aprender algumas coisas. Depois disso eu fui trabalhar, ainda no país, fui trabalhar numa agência lá em Quatro Barras, que é aqui na região metropolitana de onde eu moro, e trabalhava lá no balcão, e tinha uma menina, eu não vou dizer o nome dela, porque já citei ela na minha tese de mestrado, na minha dissertação de mestrado, na tese de doutorado, em vários, sempre remetendo a esse episódio que eu vou contar. Tá? Então, eu trabalhava lá no Correio, e tinha uma menina de 16 para 17 anos, eu já estava com uns 22, e ela vinha da escola, passava lá no Correio, dizendo assim, a gente ficava conversando, e ela muito astuta e provocativa ficava me espetando, por que eu não voltava a estudar. E eu dizia que o colégio, o ensino médio já era suficiente, que não tinha que estudar, que não sei o quê, e ela me passou um ano e pouco, né, sempre me provocando, né, de que era importante ir além, progredir na vida, até dentro do próprio contexto de desenvolvimento
que nós abordamos aqui, né? Então, ela incentivava bastante eu voltar a estudar, mas eu não estava mais propenso ao estudo, né? Mas estava lá. Então, sempre tendo contato com as pessoas, agora a gente já vai entender a minha aproximação com a psicologia. Então, trabalhar no balcão do correio me colocava à frente de várias pessoas todo dia. Eu tinha um cliente que assinava a revista Time em inglês, aí ficava lá sempre bisbilhotando o inglês lá. E aí teve um tempo que eu pegava o ônibus do trabalho para casa, e naquele dia o ônibus estava cheio, cheio de gente, né? Sempre andava lotado, mas aquele dia estava cheio. Aí eu perguntei, mas o que foi que aconteceu? Eu falei, é que hoje é dia 5, nós festejamos, a gente está indo todo mundo para o barzinho. E nos outros dias eles iam curso mais na gente assim. Aí eu falei, então legal, é para isso que serve o cursinho, a gente ir para o barzinho. Aí eu comecei a fazer cursinho, para ter essa desculpa de no dia 5 ir para o barzinho com o pessoal lá. Aí não chegou um momento lá, mais ou menos setembro, começou um alvoroço lá no cursinho, porque estava todo mundo indo fazer tal da inscrição no vestibular. Não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. Aí a moça falou, não, mas você faz cursinho para fazer vestibular. E aí eu fiquei diante de um dilema. Aí, tá, vou fazer vestibular para quê? Aí pensei, bom, como eu falei que tinha o contato lá com as pessoas, eu pensei, bom, acho que eu vou fazer psicologia. Mas como eu estudava o inglês lá na revista do usuário da agência lá, também talvez eu estude inglês, né, fazer letras. E aí, quando eu falei para o meu pai que eu ia fazer vestibular, meu pai falou assim, mas por que não faz direito? Ele tinha começado o curso de direito, aí eu fiquei na dúvida, né, do que eu faria. Se eu faria psicologia, porque é o que me veio na cabeça mais ou menos naquele momento, se eu faria letras ou direito. Aí coloquei como primeira opção a psicologia, segundo direito e terceiro letras. Eu fiz o vestibular, aí não passei. E aí, como eu estava já começando a reorganizar a vida, uma coisa que eu aprendi bastante, né, não sentar e chorar, algum infortúnio, levanta e vai atrás. E aí eu não passei, né, na primeira chamada, já estava organizando e comecei a cursinho de novo. Aí passou uns 15 dias, meu pai telefona lá no correio e diz, olha, você passou no vestibular. Falei, não passei, né, já faz... Falou, não, teve a segunda chamada e você foi o primeiro da segunda chamada. Então, eram 60 vagas, eu fiquei em 61º, e aí fui fazer a faculdade de psicologia. Então, veja, qual era a vocação para psicologia? Quem fez prótese, né, pensando em fazer odonto, foi trabalhar no correio como carteiro, e depois ia para o cursinho para ter um encontro com os amigos lá. Começar a psicologia foi algo bem inusitado, e acho que foi uma coisa bem importante, né? Que em 3 meses eu consegui ver uma coisa. Eu tinha lá no correio contato com alguns psicólogos, mas sabia um pouquinho de psicanálise das leituras lá na revista, e alguma coisa da psicologia organizacional nos processos seletivos e treinamento lá no correio. E aí descobri que uma coisa era fantástica. E aí acho que esse momento que eu vou falar agora, ele é importante para quem vai começar o curso agora ou começando, que daí tinha um menino que fazia cursinho comigo e ele fez farmácia. E na primeira semana, depois que começou as aulas, eu encontrei com ele perguntou, e daí está curtindo? Falei, cara, eu estou adorando o curso. Ele falou, eu estou decepcionado. Veja, uma semana no curso de farmácia, bom, escapou, não sei se eu deveria ter falado isso, né? Mas ele não teve uma primeira, né, experiência tão boa assim, mas para mim foi bem legal, né? E aí comecei a fazer a psicologia, fui cada vez descobrindo, né, realmente o que era o tamanho da psicologia. Em contrapartida, eu via que a psicologia era uma ciência menor, assim, né? Tinha matemática, física, química. Depois eu fui aprender a tal das hard, soft sciences, e a psicologia não tinha todo aquele status de mercantil, digamos assim, né? Mas enquanto ciência, realmente é algo extremamente
importante, como a pandemia mostrou nesses 2 anos aí. Então, de um lado, fui descobrindo a psicologia, e, por outro lado, vendo que a psicologia não tinha todo aquele status, né, dentro da sociedade que se imaginava, aquele preconceito ainda de que psicólogo era louco ou era para louco. Então, uma visão um pouco distorcida, né, da psicologia. E daí fui me aproximando. Aí aquele primeiro efeito lá, de quando eu comecei a fala de hoje, né, lá quando eu dei aula no ensino médio, renasceu, né, a vontade de ser professor. E daí, não sei se por eu ter falado isso, ou os meus colegas dos outros anos, então já tinha feito uma disciplina, e eles me chamaram, venha dar aula para nós aqui, para nós, né, ajudar a gente a aprender a disciplina. Então, indiretamente, eu já ajudava os colegas no segundo ano de faculdade. Daí fui para as monitorias, né, quem quer ir para a docência tem que ter a experiência da monitoria, e eu tinha um professor, e acho que espero que todos vão conhecer, né, o professor Egídio Romanelli, uma pessoa fantástica. E ele nos puxava para as aulas de pós-graduação. Então, nós, no terceiro, quarto ano de faculdade, por já ter um conhecimento mais aprofundado de neurociências, de algo extremamente novo, o Romanelli foi um pioneiro das neurociências no Brasil, principalmente Paraná e Santa Catarina, e ele nos levava lá. Né? Então, ele fazia a abertura do curso, e nós lá, os coroinhas, junto com ele. Né? Então, no terceiro, quarto ano de faculdade, eu já estava tendo alguma vivência, né, dando aula em pós-graduações. E foi uma experiência fantástica, essa vivência, e até explica um pouco o meu jeito de trabalhar com os alunos. Né? Quer aprender? Então vai lá e vem aqui e depois mostra o que aprendeu. E aí depois, na metade do curso, era nas férias de junho, eu fui visitar uma colega que tinha conhecido no encontro de estudantes, e quando voltei, estava lá no centro acadêmico de psicologia, meu colega chegou assim e perguntou, você não quer dar aula lá no Instituto de Educação? Mas eu nem pensei 2 vezes, né? Eu falei, é claro. Ele falou, a gente está esperando você há 2 dias, né? Estava na viagem. E aí comecei a dar aula lá no Instituto de Educação. E aí, quando a convergência da história, né? Essa Carolina que convidou para fazer essa fala hoje, foi aluna lá no Instituto de Educação. Não chegou a ser aluna direta minha, né? Mas foi aluna dos meus colegas lá do Instituto de Educação. E aí depois, no final da faculdade de Psicologia, que eu descobri que ela tinha sido aluna lá do Instituto. Então, veja como tem uma convergência aí. E aí comecei dando aula lá, daí fui para isso antes de terminar o curso. Estava no 4º ano de Psicologia, tinha terminado a licenciatura, então já me habilitava, né, a assumir algumas aulas no Estado. Aí dei aula de inglês, dei aula de geografia, dei aula de história, dei aula de filosofia. Até num outro vídeo aí alguém me deu um feedback de que você apoia muito as tuas falas na filosofia. Foi essa vivência da filosofia. Hoje eu estou apoiando na música aí no My Way do Frank Sinatra, mas a ideia é uma visão mais abrangente, como até eu falei no outro vídeo aí, o processo de aprendizagem em rede, né? Não ficar fechado dentro do seu numa circunscrito, né, num campo de conhecimento, mas abranger, ampliar isso para as outras áreas. Terminei em 95 a faculdade, daí fui dar aula agora já como professor naquelas especializações que estavam crescendo bastante em Curitiba. Continuei com as aulas lá no Estado, fiz um pouquinho de psicologia clínica, daí fiz 2 especializações, e aí fui para o mestrado. Né? Fiz 2 anos de mestrado dentro da área de neurociência e educação, então sempre a minha aproximação foi com a educação e com a neurociência. Logo que eu terminei o mestrado, daí eu entrei nessa universidade que eu estou, nesse centro universitário que eu estou agora. O ano passado fez 20 anos do centro universitário, era, né, Faculdade Dom Bosco, agora
Centro Universitário Dom Bosco, né? Então 20 anos, né? Nesse contexto aí, e daí em 2000, isso foi em 2000, né? Então de 2000 até 2012, 13, eu fiquei focado na docência, né? A clínica de uma maneira esporádica. Depois, em 2005, eu fui dar aula para a educação física. Não, eu já comecei em 2000 dando aula na educação física, fui me aproximando da psicologia do esporte, e em 2005 eu fui ter uma experiência, uma seleção de esporte brasileiro. Trabalhei um tempo com aquela seleção esportiva, não vou entrar em detalhes aqui. Depois trabalhei mais 9 anos com um grupo de jovens com o basquete, e aí fui para o doutorado em educação física, e daí foi o contrário, né? Fui fazer o doutorado me roubou da atuação no esporte, você tem que se dedicar bastante, né, no estudo, e pesquisei a questão da variabilidade da frequência cardíaca, um estudo fantástico, que me transformou bastante. Então, uma grande transformação que eu tive nesses últimos anos foi os 4, 5 anos de doutorado e a vivência, ultimamente, com a oficina de idosos, né? Então, tenho trabalhado bastante orientação de jovens para o atendimento psicológico de idosos, que tem sido transformador também. Então, o meu percurso foi esse, né? Desde lá daquela aulinha da prótese de porcelana no ensino médio, passando pelo correio e pela faculdade de psicologia e a docência, né? Aí eu vou parodiar o Frank Sinatra, né? E muito mais do que isso, né? Esse foi o meu caminho, né? Então, focado no aspecto acadêmico e profissional, né? O objetivo do vídeo aqui, do próprio canal, não são questões pessoais, embora elas emerjam, né? Emerjam no momento e outro. Então, agora, esses 2 anos aí de pandemia também têm nos feito repensar bastante. E aí, para o próximo vídeo, né, agora eu apresentei quais são as metas, e eu pretendo apresentar também algumas metas, né, para esse ano de 22 aí. Então, particularmente para a Carol, muito obrigado pela ideia, né, quase o convite. Eu espero que essa fala tenha sensibilizado vocês, até entender um pouco o meu jeito de trabalhar, e tenho mais esperança para quem está começando o curso e quem já fez o seu percurso também pensar em construir o seu memorial. E aí eu vou terminar o vídeo com não cantando, né, me perdoem, mas com a música de fundo do Frank Sinatra, My Way. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou pedir mais uma vez, né, dar o joinha aí para fortalecer o canal, se inscreva, né, divida com os conhecidos aí, faz uma divulgação do vídeo, que uma das metas desse ano é essa, né, é dar um pouco mais de atenção e força para o vídeo. Tudo de bom para vocês, até breve.